Salve, salve, chegando para mais um Pôster Placar, o nosso novo programa na grade que homenageia os grandes campeões, aqueles jogadores e treinadores que estiveram na nossa parede. E hoje tem uma atração internacional. Nós estamos em Barcelona, no CT, Ciudad Esportiva do Barcelona, com o diretor de futebol do Barcelona e um grande ídolo do futebol mundial, campeão por onde passou, em Portugal, na Espanha, na Inglaterra e no Brasil também esteve em pôsteres do Fluminense. Deco, prazer enorme. Prazer. Legal demais tê-lo de volta na Placar. A gente vai bater um papo sobre a sua carreira. Eu queria começar do início mesmo. Um início que até a gente pesquisando é um pouco difícil entender aquele comecinho seu de carreira, Corinthians de São Paulo, de Alagoas. Na verdade, CSA, como foi isso? Não, eu sempre joguei salão e campo, né? Desde eu fui morar em Indaiatuba com 2 anos, aí eu comecei a jogar salão em Indaiatuba, no Tejusa. Tinha 9 anos, a gente mudou pra Campinas. E aí eu jogava num clube que chamava Bonfim, que era um clube lá de Campinas. E aí os olheiros da época do Guarani, da Ponte, tinham me visto jogando e me chamaram. E eu fui pro Guarani com 9, 10 anos. Aí um ano eu só treinava, porque eu só tinha a partir dos 12, né? Era a primeira categoria que tinha. E aí eu comecei a jogar sempre muito antes do meu tempo. Então eu jogava na categoria dentinho, dente de leite, eu já jogava, depois fraldinha, aquelas coisas. E aí eu quando chego, e sempre jogando salão e campo. Aí quando eu chego ali com 15 anos, que eu vou era o meu primeiro ano de juvenil. Naquela época não tinha, né, 2 categorias, era um juvenil, júnior, enfim. Então, na verdade, era 76, 77 a categoria. E aí eu comecei a não ser muito convocado, mas na verdade eu era o único 77 da época convocado, mas só que eu não entendia, né, porque eu estava acostumado a jogar. E no salão eu me divertia, jogava, a gente foi campeão estadual, né, com o Tejusa, eu me divertia ali. Então, teve uma época que eu meio que parei, eu fiquei quase 1 ano sem jogar campo. Aí fui jogar só salão, aí depois saí do Tejusa, fui pro Palmeiras, depois fui pro Portuários em Santos. E aí a Eurosport começou a patrocinar o Nacional, que era um time de salão, começou a patrocinar o Nacional. E o diretor, que era na época, me conhecia do tempo do Guarani, insistiu para eu poder voltar, Aí eu voltei e acabei ficando no campo de novo, joguei mais um ano Nacional, depois fui pro Corinthians. E aí, por alguma razão, eles, quando saíram do Nacional, se filiaram ao João Feijó, que era o empresário de Alagoas, que ainda é, né, muito conhecido, e o João Feijó meio que registrou todos os jogadores no time dele. Então todos os jogadores da Eurosport estavam emprestados aos clubes, e eu nesse caso no Corinthians. E aí foi quando eu estreiei no profissional, quando eu profissionalizo no Corinthians. Então você fez 2 jogos no Corinthians, né? Eu tava até revendo a ficha ali, era um time que tinha Ronaldo Giovanelli, Marcelinho, né? Faz um jogo como titular no ginásio do Ibirapuera, no estádio do Ibirapuera. Contra o Fluminense. E você se lembra desse dia? Como foi? Eu lembro. A gente tá nervoso, normal, na estreia, sempre difícil. O Corinthians vivia numa fase difícil, complicada, torcida, imprensa pedindo contratações e tal. E nosso time do Júnior é muito forte, então tinha ali um apelo, né, de alguns jogadores da base. Mas foi diferente, foi um jogo um pouco nervoso, mas não deu sem fazer nada. Galvão Bueno, eu tava revendo no YouTube, tem esse vídeo, né? Olha a chance do Corinthians, Jorginho, a bola batida, Léo! Outra vez salvou o time do Fluminense. A sobra da jogada com o Deco. Jorginho e Deco entrando no lance. Depois eu tinha entrado também, acho que num jogo no Mineirão, contra o Atlético Mineiro. Atlético Mineiro, isso. Aí o treinador era o Espinosa. E o outro era o Nelson, né? E como que foi esse período? Porque foram só 2 jogos, né? Então, eu queria ter ficado no Corinthians. Eu, na verdade, não entendi muito bem o que aconteceu. Porque, claro, às vezes, nessa época, os empresários, você não tem muita noção do que acontecia, você não era muito novo. E aí acabaram não chegando a acordo com o Corinthians, eu não entendi muito bem por quê. E aí surgiu a oportunidade de vir para Portugal, pro Benfica. Só que seria só... Depois a gente acabou a São Paulo, que a gente perdeu nos pênaltis para o Paulista, acho. E aí eu só que viria em julho. E eu teria que passar alguns meses no CSA emprestado pelo Corinthians Alagoano. Que era esse. E aí eu fui jogar, foi experiência diferente. Foi a primeira vez profissional que eu joguei realmente uma sequência boa, né? Pois é, curioso. O programa de estreia foi com o Filipão, que também jogou pelo CSA, a gente falou sobre o CSA. E tem uma foto, a gente vai mostrar na tela ali, você se lembra desse dia, a comemoração de título? Tá o Gabiru e você atrás na piscina. O Gabiru jogava. Pois é, você jogou com o Tinha um menino Gabiru, que morava lá, né, em Maceió,
que tal a galera, Fabinho, tem um monte Você aqui. lembra da galera? E aí a gente ganhou a primeira fase era 2 fases, né, do estadual. E aí eu lembro que a gente foi comemorar na casa de um menino que jogava lá, o pai dele convidou. Mas foi legal, foi uma fase gostei muito de ter estado lá. Assim, tipo, o clube era acolhedor, as pessoas, foi muito bacana. E aí eu acabo saindo de lá e venho pro Benfica, entre aspas. Nunca chegou a jogar. Pro time B, que na época era um time da segunda divisão, que era o Alverca. E aí foi minha história em Portugal. Subi o time, acabei ficando, depois fui contratado pelos Salgueiros, daí fui pro Porto, aí já começa. Só pra voltar rapidinho no CSA, então você jogou com o Gabiru lá, você conhece ele nessa época, era o meio campo bom do time, então. O time era bom. Era bom. A gente ganhou o estadual, o time era bom, ele era novo, tinha muita gente nova. Depois eu lembro até que a gente jogou Copa do Brasil contra o Atlético Paranaense, quase passamos, com o Atlético Paranaense forte, que a gente tinha o Zéas, Paulo E aí Rink. um olheiro de Portugal te viu pelo CSA, foi isso? Eu acho que na verdade tinha já alguns jogadores da época do João Feijó, mandava muito jogador para Portugal. E quem me viu jogando, na verdade, ainda mandava aquela época a fita cassete, né? Que até hoje é o Toni, que foi grande jogador do Benfica, foi treinador e foi ele que viu, que chamou a atenção e aí acabou pedindo para ir para lá. E aí você joga no Salgueiro, né, equipes pequenas, e aí como que chega o Porto na sua vida? Então, quando eu vou pro Benfica, foi meio que uma desilusão na minha carreira, porque eu queria ter ficado no Brasil, queria ter ficado no Corinthians, mas enfim, eu já não era muito de passou, segui em frente, tinha que jogar ali. Aí chega em janeiro desse ano, que eu cheguei em julho, a gente começa muito bem no Alverca, ganhando, liderando ali, primeiro, segundo. E na história nunca tinha acontecido do clube, né? Então criou ali uma euforia de subir e tal, e se desvincular do Benfica. E aí eu cheguei a treinar algumas vezes no Benfica e tal. E aí tinha um diretor, que era o Simões, que queria que eu ficasse no Benfica. Mas aí o treinador da época, chamava Grêmio Sunes, o presidente, trouxe muito estrangeiro, muito inglês e tal. Inglês esse, né? E o Porto era o clube que ganhava tudo, né? O Porto era o clube que estava indo pro 4º campeonato seguido e tal. Com o Jardel, com o Paulinho Santos, Alvite, ou seja, o time era muito forte. Aloysio, o zagueiro brasileiro. Então, o Porto era que dominava naquela época. E eu lembro de ter ido ver um jogo no Porto, quando eu tava com os meus empresários, tava começando, que era o Jorge Mendes na época, e o Sérgio Alves. E eu falei, aqui eu queria jogar aqui, fiquei com esse sonho, assim, meio que amor à primeira vista, assim, tipo, do Porto. E aí eu vou pro Salgueiros, né? Mas o Porto já meio que estava por trás, porque lógico, o Porto, eu tinha que me desvincular do empréstimo do Benfica para poder ser vendido do Brasil, né, do Corinthians Alagoano pro Salgueiros. Foi um processo complicado, envolveu FIFA, enfim, foi enrolado. Eu fiquei 2 meses sem jogar e depois joguei pelos Salgueiros e tipo, em 6 meses já estava no Porto. Entendi. Eu vou até recuperar aqui, numa entrevista que você deu a Placar pelo Fluminense em 2010, você disse que o Porto é o amor da sua vida, o time que você mais se identificou, né? E como que foi? Porque aí sim você, já não tinha mais passagem curta, empresário dali, daqui, você era um jogador de um clube grande, né? Como foi aquilo? Cara, eu chego no Porto, nesse ano a gente ganhou, o Porto estava indo para ganhar o 5º campeonato seguido. Acho que na história do Portugal, acho que só o Porto, acho que não lembro do esporte, se falha a memória. Ganhou 5 campeonatos seguidos e o time era muito forte, e era um time muito experiente já, com Jardel, como falei, Drulovic, Zalvic, que jogava muito, o próprio Aloysio, depois o Jorge Costa, que foi o capitão do Porto, o Vitor Bahia. Então era um time que pra mim foi uma escola, porque eu era muito novo e tá ali, então tipo meio que os caras meio me abraçaram assim, tipo como eu era novo e via o talento que eu tinha, então tipo tinha muito respeito. Eu consegui me impor cedo assim, tipo nos primeiros jogos que eu entrei, já consegui ganhar espaço. E aí tem o fator Mourinho, né? Como é que foi trabalhar? Não, Mourinho veio bem depois, né? Meu primeiro treinador foi o Fernando Santos, que foi treinador da seleção muito tempo. Foi um cara que me ajudou muito, ele ficou 2 anos, nos 2 anos seguintes, aí veio um outro chamado Otávio Machado, aí vem o Mourinho. E aí o time... aí foi o que aconteceu com o Porto ali foi uma mudança de geração, né? Ou seja, essa geração que ganhou tudo começa a ficar alguns mais velhos, saíram outros vendidos e tal, e teve ali uns 2 anos difíceis, e aí quando chega o Mourinho, a gente já com os jogadores que estavam, e trouxe mais 3 ou 4 jogadores como Delay, como o próprio Maniche, que veio do Benfica, Carlos Alberto veio depois, enfim, aí o time se compôs ali, e aí teve a história que teve. E o Mourinho nesse início de carreira já era desse estilão que a gente Cara, o Mourinho, na época, pra mim, eu acho que o Mourinho foi o cara que mudou um pouco o padrão dos treinadores em Portugal, ou seja, os treinadores em Portugal, tanto que os brasileiros fizeram muito sucesso lá, o Tuori, o próprio Carlos Alberto Silva, treino no Porto,
acho que Marinho Pérez Abel também Braga, treinou, Abel Braga, o Abel treinou o Famalicão. Você tinha, nos anos 90, teve uma leva de treinadores do Brasil que foram para lá. E o Mourinho foi aquele cara que meio que revolucionou o treino, principalmente no conceito do treino, né? Aquele cara que veio com metodologia, veio de universidade, era um cara que... Só que não tinha alguns caras assim, mas ninguém ganhava, ou seja, ninguém... E o Mourinho foi o que ganhou e que criou um... E na verdade o Mourinho, antes da passagem dele, ele já teve aqui, tinha estado no Barcelona, ou seja, ele tinha uma escola muito forte de treinamento. Então, tipo, era um cara que pra mim foi um revolucionário na época, assim, tipo, eu não tinha visto nada parecido em termos do que é preparação do jogo, do treino, do que é entender o jogo, do que é entender o adversário, do que vai acontecer no jogo, ou seja, ele era muito forte nisso, né? Muito diferente. E ele gostava muito dos brasileiros, né? Ele mesmo ia ver os jogadores, né? Captar lá no Brasil. Como era a sua relação com ele? Tem alguma história, uma bronca, alguma coisa? Não, a gente se respeitava muito, assim. Eu também já era, apesar de ter 23, 24 anos, já tinha bastantes anos de experiência, assim, do próprio clube. Mas eu gostei dele porque ele ajudou a cada jogador individualmente melhorar, né? Então acho que o grande treinador é que ele consegue, você olha pro time e fala, pô, mas esse time, todo mundo melhorou, né? Tem uns que não são tão grandes jogadores, mas tem uma capacidade de melhorar a qualidade, o jogo, enfim. E o Mourinho foi isso. O Mourinho pra mim foi um cara que me ajudou muito, mas no principal ele ajudou muito o que era o coletivo, ou seja, tinha uma mentalidade no Porto, naquela época em Portugal, de que você podia chegar até aqui, daqui você não passava, né? Tipo, principalmente quando você joga fora, Liga dos Campeões, essas coisas, e o Mourinho mudou esse conceito. O Mourinho trouxe uma mentalidade diferente e isso fez com que alguns jogadores que antes não acreditavam que era possível ganhar coisas importantes. É uma Liga dos Campeões, né? Mas começou lá atrás, né? Não foi na Liga dos Campeões, foi na UEFA. Liga Europa antes, né? A gente ganhou a Liga Europa bem, ou seja, com autoridade. Então, tipo, isso deu confiança para sentir que você podia fazer algo mais. Ganhar é outra coisa, mas pelo menos que você não precisava ter medo de jogar contra quem fosse. Ou seja, isso foi o que ele, para mim, mentalidade vencedora foi aquilo que ele implementou no Porto. E claro, o Porto naquela época representava em Portugal quando vai fora. Teco, você faz um gol na final da Champions, um belíssimo gol, inclusive, né, contra o Mônaco. O Carlos Alberto também faz gol nessa final. No momento ali, eu tava revendo a cena, assim, você faz um baita golaço e abre o braço, assim, tipo, parecia tranquilo na situação, assim. Como que foi aquele momento, assim? Então, o jogo, na verdade, começou tenso, assim, eles tiveram uma chance ali, depois teve a lesão do Juli, o Mônaco era um time muito forte, e aí o jogo foi calmando, assim. Esse time do Porto, quando a gente tava na frente, a gente sabia, nós mesmos sabíamos que era muito difícil perder os jogos, pela forma como a gente jogava, como a gente se concentrava, como a gente trabalhava todas as situações do jogo. Então, quando eu faço o 2-0 ali, a minha sensação de que é impossível perder. Ou seja, não impossível, porque no futebol pode acontecer, você tá ganhando 2-0 numa final, mas porque eu conhecia o time que eu tava, ou seja, eu sabia que era impossível a gente ali tomar 2 gols, né, na sequência. Então foi meio que uma sensação de o gol mais especial da sua carreira, é esse? Acho que sim, pela importância que teve pro clube, na competição, claro, a Champions sempre, em termos de clube, é a maior competição do mundo, acho que sim. E um pouquinho antes disso, né, você teve um momento de aceitar o convite da seleção portuguesa, já com o Filipão, inclusive você estreia contra o Brasil, né, com um gol de falta. Você tentou bater por baixo da barreira mesmo? Todo mundo fala do Ronaldinho ali, você tentou passar por baixo da barreira. Tava chovendo, né, a bola escorregava. E foi o seu primeiro gol justamente contra o Brasil. Como é que foi a escolha por Portugal? Me lembro que tinha um certo comentário de você. Não teve, não. Na verdade é porque o comentário tem a ver com o fato de ser do Porto, né? Ou seja, existe sempre uma guerra entre Porto e Benfica, capital, sempre foi um pouco histórico isso. E antes de eu chegar na seleção antes até do Filipão chegar na seleção, tinha essa meio rivalidade entre jogadores, a própria imprensa criava essa rivalidade entre Benfica, Porto e tal. Mas a verdade é que essa geração era a geração dos caras que eu joguei junto, dos meus amigos, enfim, de todo mundo que eu... E antes do Filipão chegar, o presidente da federação já tinha me pedido se eu queria jogar, já fazia 2 anos, não foi o Filipão que me convenceu. E aí eu já tinha tomado a decisão, mais ou menos ali depois da Copa 2002, eu tinha dito que sim, e aí coincide com a chegada do Filipão. Mas o Filipão, quando estava na seleção brasileira, ele chegou a te sondar de alguma forma? Não sei, teve antes de 2002, tipo, eu estava usando 2000 eu estava muito bem no Porto, estava bem, estava num momento forte, assim, jogando, e aí falavam possível convocação e tal, mas eu nunca falei com ele. E você também nunca se ilusionou muito com isso? Não, na verdade é inegável que
joga no jogador brasileiro não pensa em seleção, isso é normal, você não tem como falar que não. Mas a minha trajetória me levou a uma outra decisão que tem a ver com paixão, tem a ver com minha vida em Portugal, tem a ver com minha relação com Portugal. Não dá para explicar uma coisa ou outra, cada um tem uma... Você nunca se arrependeu dessa decisão? Não, né? porque eu fui feliz na seleção. Na verdade, apesar da gente não ter ganho nenhum título importante, né? A gente podia ter ganho, para mim, praticamente podia ter ganho em 2004, por uma série de coisas que do futebol não ganhamos. A gente podia ter estado na final da Copa em 2006, por um detalhe ou outro não aconteceu, que é futebol, mas enfim. Mas os anos que eu passei na seleção foram anos bons, e fui feliz e sou muito grato por tudo que aconteceu comigo em Portugal. Você teve grandes momentos na seleção portuguesa. Tem um jogo específico que é marcante assim, da minha infância, que eu me lembro muito, Portugal e Holanda, que é um jogo que você até acabou expulso. Foi um jogo que foi uma batalha, né? Batalha de Nuremberg. Como foi aquele dia? Cara, na verdade essa Copa tava esquisita, assim. Isso foi 2006, né? 2006, mudou a arbitragem, critérios, a gente lembra que a gente teve uma reunião no hotel, veio o árbitro explicar, você não podia sofrer uma falta, segurar a bola, tipo, coisas assim, isso é normal, você sai uma falta, você acaba... E durante a primeira fase, eu acho que teve muita confusão de arbitragem, até a sensação que dava que os árbitros não estava claro para eles um pouco os próprios critérios que a FIFA colocou. Então, tipo, aconteceu esse tipo de loucura. Um jogo do nada vira amarelo pra aqui, amarelo pra lá, ou seja, por coisa... Eu lembro que eu tomei um amarelo porque eu sofri uma falta, peguei na bola e ia dar pra um jogador da Holanda, e um outro me agarrou por trás, assim, tipo, e a bola... Ou seja, eu ia pegar a bola e fazer assim. Então, a arbitragens que você não podia tocar na bola. Então, os árbitros estavam meio perdidos pra mim. E aí foi um jogo louco, um jogo esquisito, feio, ficou marcado na história como um jogo, né? Tem uma cena clássica você conversando com o Van Bronckhorst, né? Os dois Gil, sentaram juntos. Mas a gente tava falando justamente disso. A gente tava falando, cara, que coisa estranha esse jogo. Porque, teve alguns amarelos que eram verdade. Eu acho que até o meu segundo amarelo foi merecido, mas o primeiro não tinha nada a ver. Enfim, foi... Mas foi um jogo marcante, né, que Portugal passou, né, nesse dia. Você não pôde jogar... Não, você não jogou a semifinal, joguei né? a semifinal. Não, a quarta. Você não pôde jogar as quartas de final, mas foi oitavas, né? Verdade. E bom, e aí partindo para Barcelona, você muda aqui onde você está, você também estabeleceu como um grande ídolo, campeão de novo de Champions League, e num período com muitos brasileiros no clube, né? Assim, tinha Ronaldinho, tinha Silvinho. Aliás, o Silvinho você chegou a jogar com ele no Corinthians, né? Já conheci ele. Quando eu estreiei, joguei no Corinthians quando eu subi. E era um Barcelona que o Ronaldinho e vocês, né, todo aquele grupo revolucionou o Barcelona, voltou a ganhar uma Champions. Tem um jogo mais marcante, um momento mais marcante daquela campanha, da sua trajetória como jogador do Barcelona? Não, assim, eu era para ter vindo no ano antes, que o Barcelona quis me contratar, o presidente do Porto não quis vender, foi bom, porque eu acabei ficando, a gente ganhou a Champions. Quando eu chego, já estava aqui, eu acho que o Silvinho, acho que só o Silvinho e o Ronaldo. Não sei se o Edmilson estava já, o Edmilson chegou no mesmo ano que eu e o Belete também. Cara, assim, é o que eu falo, eu tive sorte em alguns momentos da minha carreira de ter títulos importantes em momentos importantes do clube, ou seja, eu chego no Porto numa época de títulos, fico 2 anos que não ganha nada e o Porto volta a ganhar e ainda ganha uma Liga Europa e uma Champions depois de 20 e poucos anos. E aqui era um pouco isso, o último título europeu do Barcelona tinha sido em 92. E eu lembro muito que o Rijkaard falava, e era verdade, tipo, o Barcelona é um dos maiores clubes do mundo, se não o maior, mas em grandeza, mas em título não coincidia com isso. Era o Milan que tinha 3 Champions, 4, ou seja, o Liverpool, não coincidia a história do Barcelona com os títulos europeus que tinha que ter. Hoje já chegou a esse patamar que era o que todo mundo falava. E nosso time era muito forte, nosso time era muito, tecnicamente falando, era muito acima da média. E o Ronaldo ficou marcado, né, por todo esse ressurgimento do Barcelona, a forma como ele jogava, a alegria, tudo aquilo carisma que ele tinha, que é o que fazia o time de alguma forma, mas o time no geral era muito forte. Muito esse jogo especial, eu não sei, eu acho que teve um jogo em casa, que a gente ganhou 3-0 do Real, acho que foi no segundo ano nosso. Eu lembro, depois do jogo aí o Ronaldo, né, a gente estava falando do Ronaldo no Gaúcho. O time deles era muito forte, ou seja, era caras que assim, tipo, o Ronaldo é coisa do outro mundo, um dos maiores jogadores da história para mim, se não o maior, Zidane, ou seja, o time deles era muito forte, Figo, o time deles era muito forte, e a gente foi muito superior naquele jogo, tecnicamente falando, né, assim, a sensação era, nossa, em campo, é que a gente era muito melhor. Óbvio que tem a ver com uma série de coisas, idade, momento do time, uma série de coisas, mas aí foi quando eu senti que o que a gente poderia... Isso foi no primeiro ano. Aí foi quando eu senti que a gente poderia fazer coisa importante. Esse time tinha
capacidade de fazer coisa importante nos próximos anos. Era um pouco, deu essa sensação, você está jogando contra um time que tinha sido campeão europeu 2 anos atrás, contra os melhores jogadores do mundo, e você sentir isso em campo é o que te faz olhar para frente e falar, pô, aqui a gente consegue fazer. E foi isso. Eu acho que isso foi para mim. Eu marco esse jogo porque foi um jogo que a gente controlou em todos os sentidos, né, do jogo. E foi muito superior. Então essa sensação marcou bastante para mim. E era um time que tinha jovens talentosíssimos também buscando espaço. Messi, não precisa falar, Xavi, Iniesta. Como foi para vocês também, os jogadores mais experientes, lidarem com essa transição? O Xavi, na verdade, assim, chega aqui, tinha uma geração de jogadores da casa, como o Xavi, o Puyol, o Iniesta ainda estava começando a surgir, que já estavam meio frustrados, assim. Eu lembro que o Puyol falou, pô, se eu não ganhar título aqui, mais 1, 2 anos eu vou embora, não posso continuar aqui e tal. Então tinha uma necessidade dessa geração que tinha, o Puyol subiu com a época do Rivaldo, o Figo, né, e o Xavi também, então essa geração que ficou depois dos anos seguintes sem ganhar, não tinha vivido esse sabor de ganhar. Então, claro, o Barcelona sem título é muito difícil. Então, eles precisavam e sentiam isso. Então, quando o time se consolidou, para eles também foi importante. Assim, os caras estavam aqui, eu vinha do Porto ganhando título, o Ronaldo tinha ganho o Mundial, ou seja, o Belletti, os caras que vieram, a maioria que chegou aqui, chegou com algum peso. E eles não sentiam isso. Então, foi legal porque o Puyol, a partir daí, virou o Puyol capitão dos anos seguintes, o Xavi virou o jogador que virou, né, ídolo do clube, maior história de jogos, e o Iniesta nem se fala. Só que aí ficou fácil para os que estavam chegando, subindo, como o Iniesta, por exemplo. O Iniesta foi fundamental no primeiro título nosso de liga, porque ele entrava e mexia com o jogo. Já no segundo ano o Messi já começa a ser também preponderante, ou seja, então os jovens foram entrando e que depois foram os caras que lideraram a geração do Barcelona na sequência. Você foi um meia espetacular, de primeiríssimo nível, e estava ali com o Xavi e Iniesta, que também, que para muitos são os dois melhores, assim, talvez, da história do clube. Da história do clube, da história do futebol, muitos consideram realmente uma dupla. Como que era trabalhar com eles e o quanto você, de alguma forma, ajudou ali? Sim, o Iniesta, na verdade, não tem. O Iniesta era o Iniesta de sempre, era o Iniesta craque, já entrava e já mexia com o jogo, a gente já via um talento diferente. O Xavi tem uma virada na carreira dele, ele mesmo já falou isso, foi a partir de 2008, quando o Xavi sempre jogou muito bem, sempre escondeu a bola, tinha passe, mas o Xavi nunca foi determinante assim no jogo, mais na parte ofensiva, assim. O Xavi se limitava muito ao controle do jogo, que ele era fenômeno, né, nesse sentido. Mas o Xavi dá uma mudança geral na carreira dele. E ele fala muito que o Aragonês fez muito isso. E para mim o Xavi, depois nos 5 anos seguintes, mínimo, foi o melhor meia, dos melhores jogadores do mundo. Então, mas pro Xavi foi também importante. No final, quando você joga num time diferente, tudo vai evoluindo, né? Como jogador, enfim, também se supera. O Xavi teve uma lesão também de joelho em 2006, acho. Mas depois voltou bem. Depois eles que acabaram liderando esse time, que depois para mim foi o melhor time da história do Barcelona, que a partir de 2009 ganhou tudo, enfim. Acho que... E bom, aí você vai pro Chelsea também, conquista títulos, tem uma carreira legal na Inglaterra, e aí decide voltar pro Fluminense, voltar pro Brasil. Como que foi essa escolha? Era uma coisa já muito pensada na sua cabeça de querer jogar? Não, na verdade foi assim, eu tinha 2 anos de contrato com o Chelsea, aí meus filhos mais velhos estavam com a mãe não queria morar aqui na Europa mais, voltou ao Brasil, e aí eu acabei ficando meio distante deles e isso começou a me complicar um pouco. E aí, por causa da escola, enfim. Aí eu decido voltar ao Brasil por isso, mas eu queria voltar ao Brasil e eu achava que tinha ali ainda mais 2 anos ali, no mínimo de alto nível. Então eu queria encontrar um clube que mexesse, que pelo menos desse as condições de poder ganhar, né? Poder ter título. E na verdade na época eu lembro que o Flamengo estava bem, o Palmeiras estava tentando ali montar um time, o Corinthians tinha ido com o Ronaldo na época, mas o Fluminense foi o que mais me chamou a atenção, primeiro pelo projeto da época, com a própria Unimed, depois o Muricy era uma referência, ou seja, o Muricy era um treinador vencedor, tinha ganho tudo no São Paulo, então falei, pô, se o Muricy porque o Muricy não ia dar bote errado, o Muricy não ia escolher um clube ou um time que ele não sentisse que não pudesse fazer alguma coisa importante. E depois os próprios jogadores que tinha, né? Fred, Conca, Mariano, você tinha um time novo também, tinha gente ali com muita qualidade. E a decisão foi um pouco uma mistura de tudo. E na verdade fui muito feliz, porque o Fluminense foi, pra mim, foi uma paixão diferente, porque foi no Brasil, mas é o clube que eu adorei, fui muito feliz, joguei, foi bom pra caramba, E 2 títulos brasileiros, né? Marca Sim, muito. Foi uma época, eu sempre falo que faltou essa geração do Fluminense, podia ter ganho uma Libertadores, porque a qualidade estava lá. Acho que teve alguns momentos ali que por uma razão ou outra não aconteceu, mas fico feliz que depois de tanto tempo o Fluminense voltou, ganhou a Libertadores. E ganhou.
a gente tem aqui na matéria, sua matéria de capa na Placar, vi, vencerei, interrogação. E você venceu, de fato, 2 brasileiros, um carioca. E foi realmente um momento marcante para o clube. Igual você falou do Porto, do Barcelona, para o Fluminense também. O brasileiro de 2010 foi depois de 20 e poucos anos. Né? É igual eu falei, eu tive sorte, pelo menos nos clubes que mais marcantes para mim, que foi o Porto, o Fluminense e o Barcelona, que os títulos tiveram importância, assim. Todos os títulos têm importância, né? Óbvio. Sim. Mas em épocas que eu lembro de 2010 estava todo mundo eufórico, porque fazia muitos anos que não ganhava um brasileiro, então isso mexe com o torcedor, né? Então isso foi legal, como o Porto, como foi aqui. Então essa coisa com o torcedor, quando você tem a sorte de estar participando, estar jogando um time de marca história, faz história, eu acho que não tem preço. Você fez 7 gols pelo Fluminense, tem alguns gols bonitos contra o Vasco, me lembro de um gol de falta, mas eu acho que o lance mais bonito e marcante que o torcedor compartilha é um chapéu que você deu contra o Avaí, aquele foi maravilhoso, né? Na verdade foi um chute errado, não sei se foi do zagueiro, do goleiro, que a bola era para ir para lá, ele chutou a bola em um foguete assim, aí o único jeito que eu tinha era de controlar ali, mas eu já tinha visto de relance o jogador que estava vindo. Na verdade, quando eu controlo, a minha primeira intenção era proteger, né, o corpo, só que ela ficou boa e ele veio tão rápido que aí tipo, só afastei um pouco e deu o chapéu. É que ficou legal, foi no meio do campo, né? Então chama a atenção. Ela tirou, penteou o cabelo. Passou daquela. Você tinha essa habilidade pro chapéu, né? A gente pega os seus lances de melhores momentos, você gostava, né? Não, é porque às vezes eu não era tão rápido, então eu tinha que buscar recurso. Né? É mais fácil. E você citou a questão da Libertadores, né? Naqueles anos o Fluminense foi eliminado pelo Libertad e no ano seguinte pelo Boca. Foram jogos que você não participou, né? Foi muito frustrante para você essa situação? Foi frustrante, eu acho que por isso que eu falei, não sei se mudaria ou não mudaria, mas eu acho que a gente nunca, depois teve uma época que o Fred também não jogou algum jogo, não estava bem, eu acho que a gente deu azar ali de alguns momentos importantes na Libertadores, que não aconteceu no Brasileiro. No Brasileiro um não estava o outro, ou seja, de não estar todo mundo. Eu acho que a gente deu esse azar de não estar com os melhores jogadores em momentos importantes. Mas é futebol, isso acontece. Coisa que nessa época, nessa caminhada do Fluminense até a Libertadores, eu acompanhei bastante. O Fluminense chegou sempre com todo mundo bem, depois tinha uns moleques que estavam voando na frente. Enfim, são momentos, não adianta... E Deco, em relação à aposentadoria, né? Você nessa passagem pelo Fluminense já estava convivendo com problemas musculares e tal. Tem a famosa frase do Falcão, né? Que o jogador de futebol morre 2 vezes. Para você foi, de certa forma, realmente um luto assim? Foi porque eu lembro que eu peguei o avião, vim para Portugal, fiquei uns 5 dias em casa, tem casa no Porto, sem falar com ninguém. Porque na verdade era o futebol para mim não era, eu tinha contrato, para mim o contrato não mudava nada. Eu sempre me movi pela paixão, por aquilo que eu gostava de fazer. Eu deixei contrato no Chelsea, por ganhar 1/3 que ganhava no Brasil. Óbvio que o dinheiro para um jogador é importante porque vai vir no futuro, filhos, enfim. Uma série de coisas, mas eu me movia pela paixão, por sentir bem, por estar feliz, por querer jogar, por querer conquistar, então tipo... E o futebol naquele momento eu não estava conseguindo dar aquilo que eu achava que tinha que dar, ou seja, não adianta eu ter um contrato e não conseguir entregar, não conseguia me ver como um jogador que jogava um jogo e ficava 2 fora, eu não conseguia. Então quando eu vi que fisicamente ia me custar um pouco, eu não achava justo continuar comigo, pra mim, né, óbvio, e também com o clube, enfim. Mas, e aí, foi difícil ali no momento? Não, foi difícil e depois vida segue, normal, não tem o que fazer, mudar o chip e fazer outras coisas. Sem negócio de jogar futebol, brinca com os amigos? Ou... Eu não tenho tido tempo aqui, porque aqui todo dia eu tenho aqui, tenho treino, tem sempre... Barcelona sempre é uma coisa atrás da outra, sempre tem um probleminha aqui ou outro, mas quando dá, é raro, não tem, nos últimos 2 anos não tem conseguido, não. E para fechar essa sua nova carreira, sua nova trajetória, de muito sucesso já, bom, você esteve lá no Primavera de Indaiatuba, que acabou de subir para Paulista, não está mais, mas de alguma forma participou do projeto, e o Barcelona numa fase muito boa atualmente, né, de renovação, de novos jogadores surgindo, e com protagonismo brigando pelos títulos. Como tem sido para você essa nova função? Desafio grande, acho que a gente teve mudança de treinador, não praticamente demitir, mas da saída do Xavi foi complexa, queira ou não, porque é o Xavi, é um ídolo, é um amigo também, então sempre são decisões difíceis de tomar e momentos difíceis de decidir, mas a gente precisava de um treinador um pouco mais experiente, que conseguisse gerir um pouco mais o grupo, e no final entendeu o que a gente tinha em casa e depois conseguir encontrar um pouco de equilíbrio no plantel. E eu acho que foi um pouco isso que a gente conseguiu fazer aqui, também tem muito trabalho interno, a gente trouxe muita gente no dia a dia, trouxemos
metodologia de força, preparação física mudando praticamente inteira. Ou seja, houve um trabalho aqui também muito que não se vê, né, porque normalmente sai no campo treinadores, essas coisas. Houve um trabalho de reformulação interna que eu acredito que está tendo resultado também. Mas óbvio, tudo isso acaba nos jogadores e no treinador, ou seja, são eles que são protagonistas do jogo, né? Mas eu acho que é isso, olhar para dentro, ver qual que é os problemas que tem, o que a tendência sempre é olhar para quando tem um clube também, o porquê para fora, a imprensa faz o que faz o trabalho dela, o torcedor faz o torce, enfim. Mas a gente tem que ver o que realmente acontecia para que às vezes não tivesse os resultados que a gente espera. Mas eu acho que está no bom caminho, né? No final, um clube como o Barcelona não vai ganhar sempre, mas o que tem que competir sempre. Ou seja, para você ganhar uma Champions, você tem que estar todos os anos em quartos de final, chegar numa semifinal, um dia chega numa final e ganha. O que não pode é você não estar na Champions, o que não pode é você não passar da primeira fase, o que não pode é você não chegar no campeonato, faltando 8 rodadas e não estar mais brigando pelo título. Eu acho que o Barcelona precisa estar sempre ali, precisa estar nesse nível e é isso que a gente tem que trazer de volta. Você foi segundo colocado na Bola de Ouro, né, em 2004. Você tem alguns candidatos à Bola de Ouro aqui treinando no clube, né? Queria que você pudesse falar um pouquinho sobre o Rafinha, que é um grande candidato, e talvez sobre o Lamine também, que pro futuro, quem sabe. Cara, os prêmios é assim, é que esse Bola de Ouro tem a ver com título coletivo, não tem como fugir disso. Mudou muito também, né? Antes era a Bola de Ouro com a FIFA, depois agora a FIFA com bola de... cada um... Os critérios mudam o tempo todo. Eu fico feliz pelo Rafinha, não por possivelmente poder ganhar qualquer prêmio individual, mas porque ele deu a volta por cima num clube difícil, num ambiente complicado, e ver ele sendo protagonista, ver ele feliz, eu me alegro muito por ele e por nós, né, porque nós precisamos dele. Pois o Lamine é aquele talento especial, o Pedri também é um jogador diferente, ou seja, aqui existem muitos jogadores que, se a gente conseguir ganhar coisas a nível coletivo, com certeza vão estar brigando aí por prêmios individuais nos próximos anos. Grandes chances de pôsteres do Barcelona nessa temporada. Deco, obrigado, prazer enorme relembrar sua carreira, valeu. Obrigado a você que ficou com a gente, deixa seu like, compartilha, manda pro amigo e na próxima semana tem mais Pôster Placar. Valeu!